A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente para compartilharmos uma porção da Palavra de Deus com vocês, para que possamos suportar esses tempos difíceis pelos quais estamos passando. Que você possa abrir aí a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, porque é sobre isso que vamos falar nesta hora. Mas antes disso, nós vamos estar entrando na presença de Deus, louvando ao Senhor, para que Ele possa preparar o nosso coração para a ministração da palavra. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, acalma o mar. Senhor, nos abençoe nesta hora, segundo a tua palavra. Necessitamos, Pai, como vasos de barro, que a excelência do poder seja a tua e não de nós mesmos. Assim fala, Senhor, ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém e amém. Queridos, falando aí a respeito do livro de Tiago, capítulo 1, percebemos que a saudação do capítulo 1 feita na carta do apóstolo Paulo a Tiago, provavelmente estava sendo destinada para os judeus que moravam fora da Palestina. Sendo assim, a carta não se destinava a uma igreja específica, mas esta carta deveria ser lida, circulada entre várias congregações. Eu creio que esta nossa conversa a respeito desta palavra vai nos ajudar nesses dias em que vivemos, pois Tiago, ele fala acerca de como enfrentamos as dificuldades. Fala também da necessidade de termos uma visão espiritual da situação pelas quais estamos vivendo. Ele coloca também que a nossa fé precisa ser colocada em prática. Ele fala de como deve ser adequada a relação nossa com Deus para vencermos estes momentos. Vencer a provação, vencer as tentações. Ele adverte que neste momento em que vivemos de lutas, de dificuldades, muitas vezes a ira sobe no nosso coração. Nós não entendemos, não compreendemos aquilo pelo qual nós estamos passando. E muitas vezes nos iramos. E a ira, muitas vezes, pode provocar no nosso coração emoções, sentimentos e pensamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Queridos, estava pensando com relação a estes momentos pelos quais nós estamos passando. E o que eu percebo é que o mundo, as nações, as grandes potências, elas não estavam preparadas para enfrentar um inimigo invisível como este vírus. Talvez eles todos estivessem preparados para enfrentar inimigo sim, mais visível, mas o invisível parece-me que não. Mas o interessante é que, olhando para a igreja do Senhor dos nossos dias, nós percebemos que nem a igreja estava preparada para passar por esses momentos de dificuldades.
mesmo esta igreja tendo sido ensinada dia a dia de que coisas haveriam de acontecer, mas mesmo assim, a nossa atitude com relação diante da situação em que nós estamos vivendo tem trazido, mesmo para a igreja, medo, apreensão, angústia. Queridos, aqui Tiago, quando recebe a carta do apóstolo Paulo, ele tenta nos avisar que para um inimigo invisível, nós precisamos estar preparados espiritualmente. Sabe, queridos, veja o que está escrito na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 7 a 10, veja o que está escrito. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Filhos, olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus está deixando claro que a nossa vida é uma vida que está guardada em vaso de barro. Nós somos carne, somos de barro. E, portanto, muitas coisas que vêm sobre nós nos abala, nos abate. Mas veja o que está escrito nesta palavra. Diz que nós somos de barro, o vaso é de barro, mas isto é para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Ou seja, quando reconhecemos a nossa fragilidade, é só pedir para o Deus Todo-Poderoso, e que nele existe a excelência do poder. Ele virá sobre a nossa vida e nos fortalecerá. Perceba o que está escrito aqui neste texto. Fala que atribulados poderemos nos sentir, porque somos fracos, somos humanos, e podemos nos sentir atribulados, mas jamais podemos deixar que a angústia, o desespero, tome conta da nossa vida. Podemos sim ficar perplexos, ou seja, não entender o que está acontecendo, mas na verdade também a palavra diz que perplexos sim, desanimados não, porque a excelência do poder está em nós, que é Cristo Jesus. Podemos sim nos sentir perseguidos, podemos ficar sob pressão, mas na verdade, filhos, a palavra de Deus, jamais seremos desamparados, porque Deus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está sempre presente. Podemos sim, diante das adversidades, diante dos momentos que nós temos que passar, nos sentir abatidos, porque não estamos acostumados a vivenciar aquilo que nesses dias estamos vivenciando. Receber informações de todas as formas, e isso muitas vezes nos abate. Mas isso não pode nos destruir, porque a igreja do Senhor, ela é um vaso de barro, mas a excelência do poder é de Deus. Queridos, Tiago, ele vai exatamente nesta mesma linha que o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Coríntios. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós, diante das aflições, diante dos momentos difíceis, não temos controle sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas emoções. E por isso, muitas vezes, nós, diante da situação adversa, desanimamos, ficamos desesperados, nos angustiamos e muitas vezes sofremos por causa disso. Sabe, meus irmãos, também o apóstolo Paulo deixou escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 a 5, o seguinte: nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas,
destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, que significa levar pensamentos, sentimentos, emoções à obediência de Cristo. Queridos, para enfrentar um inimigo invisível, somente com uma arma invisível, com a arma espiritual. E as armas que Deus tem dado para a sua igreja são armas espirituais. Aqui o texto diz que nós precisamos aprender a levar cativos a Deus todo o nosso entendimento, a obediência de Cristo. Isso significa entendimento, pensamentos, emoções, sentimentos, tudo tem que ser levado à obediência de Cristo. Sabe, meus irmãos, eu preciso entender isto. Eu preciso colocar isto em prática na minha vida. Sabe, os cristãos aqui no livro de Tiago, no verso 2, deste mesmo capítulo de número 1, diz que os cristãos deveriam ter gozo nas provações, gozo nas tentações. Mas, queridos, se nós não levarmos cativos à obediência a Cristo, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e emoções, não entenderemos aquilo que Tiago está dizendo. Ou seja, o cristão no mundo deve estar preparado para as provações, para os conflitos, para os sofrimentos, para as aflições. Mas se eu não levar cativo os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, a obediência a Cristo, com certeza eu não vou entender isto. Alguém pode estar perguntando para si mesmo: como levamos o nosso entendimento cativo a Deus? Como conseguimos levar os nossos sentimentos, pensamentos e emoções diante de Deus? Isto nós conseguimos estando com uma vida de oração. Hoje é tempo da igreja orar, estar intimamente ligado com Deus. Quando eu medito na palavra de Deus, eu disponho um tempo da minha vida para conhecer a palavra de Deus, para profetizar a palavra de Deus sobre a minha vida. Quando eu disponho um tempo hoje da minha vida dentro da minha casa para louvar, bendizer, adorar o nome do Senhor, meus irmãos, isto vai me dar a condição de estar levando todos os meus entendimentos, todos os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos cativos à obediência de Cristo Jesus. Aí sim entenderemos que o controle, não somente do mundo, mas o controle da igreja está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Sabe, meus irmãos, hoje é tempo de nós levarmos cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Nos nossos lares, você tem e precisa desenvolver momentos de oração, momentos de compartilhar a palavra de Deus junto da tua família, momentos de juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Você precisa utilizar este conhecimento da palavra de Deus como uma ferramenta, porque no momento em que eu levo os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo diante de Deus, com certeza o nosso entendimento é aberto, que tudo está no controle de Deus e, portanto, eu torno isso uma ferramenta na mão de Deus para fortalecimento da minha vida. E esta ferramenta, além de me fortalecer para vencer estes momentos, vai fazer com que aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da minha vida, que eu preciso ser refinado como ouro, purificado como ouro, isto estará acontecendo nesses momentos. Eu estarei sendo capacitado por Deus para vencer estes momentos, para me tornar mais do que vitorioso. Ao invés de eu ter medo, desespero, angústias e sofrimentos, o que vai ser produzido na minha vida de oração, na minha vida de conhecimento da palavra, de estar louvando ao Senhor na minha casa, vai ser produzido paciência,
vai ser produzida esperança, e a fé haverá de ser acrescentada ao meu coração. Amados, eu gostaria que neste momento em que estamos conversando a respeito do livro de Tiago, que o seu discernimento fosse aberto com relação a estas coisas. A palavra de Deus fala, meus irmãos, aqui no livro de Tiago, que a prova da vossa fé. O que significa a prova da vossa fé? Significa ser aprovado ou ser aprovado. Mas grave algo no seu coração. O que eu vou dizer agora, o objetivo de qualquer provação não é destruir, não é afligir as pessoas, mas purificar, refinar. Queridos, ser purificado, ser refinado como ouro é essencial para alcançarmos uma maturidade espiritual. É isto que a igreja precisa nestes dias, desenvolver a maturidade espiritual. Lembram-se, até a fé de Abraão foi provada. Isso está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 8. Escreva aí no seu coração algo que eu vou dizer para você nesta hora. O significado da paciência. Paciência é termos como suportar a aflição. Diz respeito a nos mantermos firmes quando estamos vivendo sob pressão. É uma resistência que transforma toda e qualquer adversidade em oportunidade. Queridos, hoje a igreja está sendo desafiada a fazer com que todas estas dificuldades sejam cada uma delas transformadas em oportunidade. Oportunidade para termos uma vida de oração, oportunidade para termos uma vida de busca da palavra de Deus, uma oportunidade para estarmos a todo instante louvando e glorificando o nome do Senhor. Perceba que aqui no livro de Tiago, no verso 4, Tiago diz que os cristãos, quando resistem à provação, eles são perfeitos, eles são completos, no sentido que chegam até o fim sem faltar com Deus em absolutamente nada. Aleluia! A igreja precisa combater o meu combate, prosseguir a carreira, guardar a fé e chegar até o último dia. Que Deus possa abençoar você neste dia. Que Deus possa manifestar do seu poder, do poder da sua palavra sobre a sua vida. Agora, antes de nós terminarmos esta conversa de hoje, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de pedir a Deus que quando as informações, tudo aquilo que a mídia está trazendo até a sua casa, você, antes de levar para os seus sentimentos, para as suas emoções, antes de você começar a pensar sobre todas estas informações, você deve ir diante de Deus em oração e colocar diante de Deus tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo de informação que tem chegado até a sua casa, até a sua vida. Que você ore ao Senhor, entregando ao Senhor os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. Que você possa profetizar a palavra de Deus sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz que em todo e qualquer momento nós seríamos mais do que vitoriosos. Que você, ao invés de ficar ouvindo tantas coisas que muitas vezes não vai acrescentar absolutamente nada na tua vida, que você dispense um momento para estar louvando, glorificando o nome do Senhor. Eu peço a Deus que Ele possa verdadeiramente te instruir neste momento, porque a igreja, ela é mais do que vitoriosa. Portanto, agora eu vou orar pela tua vida. Eu vou pedir para que Deus abençoe a sua casa e a sua vida em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, eu coloco a vida de cada um desses que estão ouvindo, Pai. Senhor, ó Deus, esta mensagem, que o poder de Deus, a glória do Senhor seja sobre cada lar, sobre cada vida. Pai, que eles possam, Senhor, exercitar, ó Pai, levar
todo o seu entendimento à obediência a Cristo. Levar, Senhor, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos cativos a Cristo Jesus. Pai, que eles possam, Senhor, transformar tudo aquilo de notícia ruim, de notícia que vem não para acrescentar, mas para destruir toda a altivez que tem se levantado contra tudo aquilo que Deus tem trazido sobre a sua igreja. Tudo caia por terra, Pai. Que através, Senhor, de desenvolver agora nesses dias momentos de oração, busca da Tua palavra, conhecimento da Tua palavra, momentos de estarem louvando o Teu nome. Pai, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos possam ser levados cativos a Ti, para que o medo, toda angústia, todo sofrimento, toda apreensão seja repreendida e ao invés, Pai, disto seja acrescentado no coração dos Teus filhos paz, fé, esperança e a certeza que o Deus que nós cremos é o Deus do impossível, é o Deus de todas as possibilidades. E na Tua palavra está escrito que aquele que crê, tudo é possível para este. Assim, Pai, cobre os Teus filhos com o Teu sangue, com a Tua unção e dás da Tua bênção. Aquela bênção que enriquece e não acrescentam dores, seja sobre a Tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.